Paulo Henrique Ávila Morales, médico oftalmologista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, diretor médico do IPEPO, Instituto da Visão, e coordenador do terceiro setor da Sociedade Retina in Vitro, e, orgulhosamente, diretor da NAD e coordenador do Departamento de Oftalmologia da NAD, e foi o grande coordenador também do projeto da World Diabetes Foundation. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. Os internautas para você. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e conversando uma coisa que eu gosto. E vendo a nossa plateia, que é uma coisa que a gente tenta fazer, tirar o médico do centro disso. A gente sabe que o diabetes é muito grande, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para isso, e é isso que a análise sempre apoia. Para hoje a gente começar a conversar, eu queria que vocês tivessem uma ideia o que é cegueira, né? Porque a cegueira é uma coisa muito difícil de entender, como é que a pessoa se sente. E para isso existe esse índice é usado na Organização Mundial de Saúde, ele chama QALYS, seria quantos anos da sua vida você daria para restituir aquilo que você perdeu com a saúde. Então, para uma pessoa que tem 20/20 de visão, que é o nosso 100% de visão, ela não daria nada, porque ela já está super bem. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem menos 20/40, que, para vocês terem uma ideia, é o nível de visão para tirar uma carta de motorista, ele tem um 0,92, que ele é semelhante a uma pessoa que teve uma angina, dor no peito, mas não infarto, ou aquela pessoa que recebeu o diagnóstico de diabetes. Quando ela chega em 20/70, vocês terem, é aquela onde a pessoa começa a ter dificuldade de ver desnível de calçada, onde a gente começa a fazer cirurgia de catarata, é o mesmo impacto que uma mulher que teve câncer de mama e teve que fazer quimioterapia. Aquelas pessoas que têm 20/400, sabe aquele exão, o primeiro exão que tem lá em cima na tabela de visão, é 0,66. E esse 0,400 é considerado cegueira legal, e ele tem o mesmo impacto que uma pessoa com câncer de próstata, um homem com câncer de próstata, que pelo tratamento ficou impotente com continência urinária. Quando a gente chega em 20/800, quer dizer, não vê vultos, né? Visão de vultos, é onde a pessoa começa a ter uma liberdade, uma autonomia, quando ela tem menos que isso, ela perde essa autonomia com a visão, através da visão, porque a gente sabe que o cego ele se vira muito bem, porque ele aprende a fazer isso, mas para a pessoa que perdeu a visão dela, ela é importante, ela tem um impacto 0,35, que é o mesmo impacto de uma pessoa que teve um AVC, que é um derrame, né? E ficou com sequelas graves e ficou acamado no leito. E a cegueira total, aquela pessoa que não vê luz, é abaixo disso. Então, acho que agora a gente conhece alguma pessoa do sexo feminino que teve câncer de mama, a gente conhece algum homem que teve câncer de próstata, e a gente conhece alguém que tem sequelado com AVC, e com isso a gente consegue compreender um pouquinho o que é cegueira. Esses estudos eu tive a honra de participar, junto com a professora Solange. A gente fez em São Paulo, onde 1% das pessoas que se apresentavam estavam cegas, e repetimos o mesmo estudo na Amazônia, são os dois extremos, onde 2,8% das pessoas estavam cegas. E as causas da cegueira, elas variam conforme a localidade do Brasil. Aqui em São Paulo, doença da retina é a principal causa, coisa que lá na Amazônia, catarata, por falta de acesso à cirurgia de catarata, ela fica em primeiro. O que a gente aprendeu com isso? Que cidades distantes, como Amazonas, do interior, ela tem um índice de cegueira bem maior que os grandes centros, e as pessoas que têm primário incompleto têm 7 vezes mais chance de ficar cegas. Então, quer dizer, informação, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, ele é extremamente importante para que a gente consiga evitar essa cegueira. Primeira coisa que a gente tem que aprender, e hoje é uma coisa que está em moda, né? Já que tem gente que acha que o mundo é plano, a gente não pode ter a mesma medicina terraplanista. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer mais, novas necessidades dos pacientes, nós vamos viver mais e novas doenças vão aparecer com essa sobrevida que vamos ter. Com isso, para vocês terem uma ideia, a sobrecarga na medicina da última década foi de um aumento de 300%. E nós, na próxima década,
nós vamos ter um aumento, uma necessidade de aumentar em 1000% essa vazão por o trabalho médico, o trabalho de saúde. Por isso, não adianta a gente ter uma tecnologia do século XX para resolver problemas atuais, muito menos os que vão vir no futuro. E por que a gente insiste? Primeiro, a gente acha que não é terraplanista e a gente vê a Terra dessa maneira. Mas, na verdade, a Terra, nem a Terra é redonda. Esse é como a Terra realmente é. E por que a gente insiste em ter aquela visão do mundo redondo, do mundo azul tão bonita? Porque nós somos seres sociais, rejeitamos o que é diferente. Muito mais ainda o pessoal de saúde, médicos mais ainda, porque já são conservadores na sua formação. Então, esse quebra de atitude é que a gente vai ter que ter agora nas próximas décadas. Uma das formas de fazer diagnóstico de retinopatia diabética é a oftalmoscopia indireta. Aquele capacete que vocês estão vendo aqui, ó, capacete na cabeça, uma lente na mão, a pupila dilatada, e isso que a gente conseguia fazer, um diagnóstico preciso, ele é rápido, mas é muito médico-cêntrico, depende muito do médico. O que a gente conseguiu aprender? Essa é a visão, esse daí é meu olho com um aparelho sem dilatação, com escaneamento a laser. Essa é a visão que eu tenho com a minha lente na mão ali, com o capacete. Agora, eu preciso ver tudo isso para saber o que está acontecendo lá atrás? Chama área representativa. O que era representativa? Se eu der um pedacinho de uma imagem, talvez você não saiba o que é. Se eu der 2 pedacinhos, talvez você comece a ter ideia. Se eu der vários pedacinhos, a gente vai saber não o que está acontecendo no seu todo. Então, qual área que representa esse total? Tem áreas, por exemplo, que uma única foto, nós sabemos do que a gente está falando. Quem é de São Paulo, com essa foto já sabe de onde é. Esse daqui é o nosso estádio do Pacaembu. Então, essa é a área representativa. Então, foi feito um estudo aqui no Brasil, foi objeto de mestrado do Fernando Malherbe, e isso está publicado, validado para o Brasil, aonde comparamos o mapeamento da retina feito por um médico especialista em retina versus as fotografias feitas por avaliação do especialista. Quer dizer, eu preciso do especialista lá na ponta ou eu posso ter ele atrás de um monitor fazendo o diagnóstico? E ele tem uma concordância muito grande, isso está validado. Por quê? Porque todo portador de diabetes, pessoas que estão com diabetes, ela precisa fazer esse exame uma vez ao ano. E grávidas a cada 3 meses. E é muito difícil, às vezes, encontrar esse especialista. E temos que entender também que o diabetes, a hora que ele começa a dar esse sintoma, que é uma visão distorcida, começar a diminuir esse contraste da visão, essas manchas são fixas, tá? Aquelas manchas móveis não são do diabetes, mas essas fixas perto da visão central, a visão já está o problema já está muito avançado. A gente tem que pegar essa pessoa no que a gente chama de janela de oportunidade, que é aproximadamente 2 anos. 2 anos quer dizer, a pessoa não tem nada, que ela ainda está sintomática, mas ela começa a ter uma alterações de alto risco para cegueira pela retinopatia. Essa janela que dura 2 anos, a pessoa tem que ser encontrada. E se encontrada, ela tem tratamento muito bons hoje em dia. Então, para fazer essa triagem, o que a gente precisa, baseado naquela área representativa? Eu posso tirar fotos, essas são 2 áreas que representam todos, são as 2 áreas que a gente tem do protocolo. No Brasil, a gente teve que fazer também essa área externa aqui, porque catarata é muito comum. A dilatação não é aquela dilatação deixar a pupila grandona, como vocês veem aqui na foto. Ela não está grandona. É uma foto só para a hora que eu bater a foto, que tem flash, a pupila não fechar. E o laudo é enviado pela web para diagnóstico. Agora, eu olhava isso daqui, eu sempre tive paixão por carro, né? E olhei esse carro, Fórmula 1, quantos controles, como eu consigo fazer as coisas, o detalhe que eu quero daqueles pedacinhos que eu tenho interesse. Esse daqui para aquele retinógrafo de grande angular, que vocês estão vendo à direita acima, que dá essa imagem sem dilatação. Só que eu preciso, para tudo isso, um especialista, como esse meu amigo aqui, que é o Arnaldo Bordon.
médico oftalmologista. Ele tem uma grande capacidade, ele sabe mexer nesses botões e tirar grandes imagens. Mas o que nós precisamos, na realidade, é como esse carro da Google, onde uma criança, e não precisa de um piloto de Fórmula 1 para conduzir um carro, como eu tenho aqui, por exemplo, as nossas auxiliares e técnicas de enfermagem, tirando imagens de alta qualidade, que vocês estão vendo a imagem da direita aqui, com 5 dias, 3 dias de treinamento, essas imagens, o erro dessas imagens é menor que 2%. Então, o que vale é a simplicidade e precisão, e não uma alta tecnologia. A alta tecnologia é necessária para simplificar e aumentar a precisão. Outra coisa que a gente aprendeu é tirar o médico, não ser um modelo médico-cêntrico. Nós temos vários profissionais que podem auxiliar nessa jornada do paciente, por exemplo, na captação dos exames e outras coisas, deixando o médico para fazer o que ele foi treinado, que é o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo com toda essa jornada foi que 46% das pessoas que faziam o exame não vinham buscar os seus resultados. Então, nós começamos a entregar o resultado direto para a unidade básica de saúde. Esse daqui é um projeto que começou com a SPDM, então, por esse paciente, eu tenho os 4 primeiros números, 20 eu sei que é da região de Vila Maria, Vila Guilherme. 09, eu já sei que é a unidade Medeiros da Vila Guilherme. E depois eu tenho a identificação desse paciente. Com essa identificação, eu consigo entregar lá na unidade básica, através do portal de exames. E a próxima consulta, esse exame vai estar para que o médico, enfermeiro, ou quem for da equipe, dê o resultado para ele e, se necessário, convocá-los para tratamento. Para que isso seja validado, como eu falei para vocês, isso foi feito num estudo multicêntrico junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Foram feitas nas capitais nacionais e elas são compostas de 2 fotos. Ela tem toda um protocolo para que essa foto seja realmente representativa. Pra vocês terem uma ideia, a concordância disso com um médico especialista é de 96%. Então, com essa máquina, é a mesma coisa que a gente ter um especialista não oftalmologista só, mas um especialista, um oftalmologista especializado em diabetes em cada unidade básica de saúde. Esse projeto, hoje, ele acontece junto com a Secretaria Estadual de Saúde, aqui no Distrito Regional 1, né, que é a DRS1, aqui que é da Grande São Paulo. Então, em volta lá da minha instituição, que é o Instituto da Visão, ali perto da Escola Paulista de Medicina, nós fizemos um raio de 50 quilômetros nas cidades que tinham o programa Estratégia Saúde da Família, porque, não sei se vocês conhecem, eu acho que sim, porque eu estou vendo que tem muita gente da área, né, onde esses agentes comunitários, a equipe da unidade de saúde, ela sabe, através desse mapa que tem à direita, onde é que estão esses pacientes diabéticos e convocam eles para vir fazer tratamento ou captação das imagens. Para vocês terem uma ideia, até o ano 2015 eu tinha 38, agora eu estou com 70 mil pacientes triados. Desses pacientes, cada 5,27 exames eu achava um caso que estava com risco de cegueira. O custo disso ele é 5,3 vezes menor através da telemedicina do que o método convencional, sabendo que grande parte desse 5,3 é custeado pelo portador. Quantas vezes o portador vai conseguir sair lá da periferia, lá perto da casa dele, para ir até o centro fazer uma foto ou fazer um exame com o médico? É isso que a gente quer cortar, porque 90% dessas pessoas não precisariam sair do local, mas 10% precisam muito sair de lá. Quem são esses 10%? Através dessa metodologia, através de telemedicina, isso é possível, envolvendo uma equipe multiprofissional. E o que a gente enxergou é isso daqui. No início do projeto, nós teve um aumento do número de casos, de indicações de tratamento.
até o terceiro ano, quando isso daí começou a cair. Por quê? Porque nós começamos a voltar nesses locais como uma rotina, e assim evitarmos casos mais graves, principalmente casos de vitrectomia, são pacientes que já estão cegos, e pacientes com fotocoagulação começaram a ter uma estabilidade daquele caso. E daí o número de indicações de tratamento vem caindo. Essa metodologia ela pode ser estendida até para campanhas. Em 2019, antes do Covid, nós experimentamos fazer essa metodologia em unidades, junto das campanhas de diabetes. Essas campanhas, elas não tinham presença de um médico para fazer o exame, sim, existia um médico na unidade para uma forma geral, e ele, com isso, nós conseguimos levar, mesmo em campanhas, estender esses exames para que vários municípios ou várias localidades conseguissem fazer. Essa metodologia hoje, com o Covid, ela foi transportada também para as unidades básicas de saúde. Hoje, a nossa campanha mundial de diabetes, ela é feita dentro das unidades básicas de saúde. Nós vamos até os pacientes, na hora, dia que eles marcam para pegar os seus insumos, é quando a gente aproveita para fazer esse exame. Isso é aplicado na Vila Guilherme, Vila Maria, e esse ano nós vamos estender também para a região do Butantã. A ANAD, o Instituto da Visão, a SPDM vão fazer isso esse ano, no Dia Mundial da Diabetes. E o fundo de olho, além da gente conseguir ver a parte da retinopatia, nós também conseguimos ver as 3 maiores causas de cegueira. Então, quando eu dilato a pupila, o que está logo atrás da mina do olho é o cristalino, e é ali que acontece a catarata. Se a pessoa está com catarata, eu começo a ver aquela nuvem na frente, eu consigo ver essa catarata. Eu consigo, mesmo com a fotografia, por isso que eu tiro uma foto externa. Na hora que eu tiro a foto, logo do lado da visão central, onde está o nervo óptico, aqui é onde tem a visão central, onde a gente enxerga, aqui o nervo óptico, onde acontece o glaucoma, e eu consigo ter uma visão ampla da retina, aonde acontecem a retinopatia e outras doenças. As doenças essas, as principais causas, é a retinopatia diabética, quando existe uma vasoproliferação na parte interna, ou a degeneração macular, quando tem uma vasoproliferação na sua região interna. Então, através do exame de fundo de olho, eu consigo ver as maiores causas de cegueira e antecipar isso até para o diabético, que pode ter uma relação com essas doenças, mas ele também se protege dessas doenças ao fazer o exame dele anual. E qual que é a vantagem de fazer o fundo de olho? Esse fundo de olho é um exame não invasivo. Quer dizer, é o único lugar do corpo que eu consigo ver os vasos de sangue ao vivo. Nenhuma outra parte a gente consegue fazer isso. Eu consigo ver os vasos pela transparência do olho. Ele tem uma classificação universal. Se eu falar que ele está com uma retinopatia diabética não proliferativa leve, em qualquer lugar do mundo ele vai entender, porque é a mesma classificação. É uma complicação, é a complicação tardia mais frequente das pessoas que estão com diabetes. A visão é muito valorizada pelos portadores. As pessoas, a maioria não sabe nem que o diabetes pode causar cegueira. Mas quando elas sabem, elas não deixam de fazer o fundo de olho. Elas procuram fazer esse fundo de olho porque é uma coisa importante para eles. E ele tem relação com outras complicações além da visão, além da cegueira. E a importância é essa, gente. Essa é a nossa realidade. 10% dos tipo 1 e 26% estão por algum controle, tem um controle adequado. A grande maioria dos nossos diabéticos ainda não consegue, a gente não conseguimos dar suporte para eles, para que eles consigam ter uma boa controle da glicemia. E vocês sabem, quanto maior tiver essa hemoglobina glicada, maior é a chance de complicações como retinopatia e outras. Então, é importante darmos acesso. E como esse acesso, aumentar esse acesso, em vez da pessoa vir ver, ele vem acompanhado, porque ele tem que estar junto com, ele vai dilatar o olho. Vem 2 pessoas de um lugar distante, pegam algum tipo de condução,
vem, dilata o olho, leva 1 hora e meia para só dilatar, fora 2 horas da viagem. Daí ele passa com o médico por uns 5 minutos, 3 minutos. Ele vai falar que não tem nada no fundo de olho, dá um tapa nas costas e volta no ano que vem. No ano seguinte, ele repete toda a maratona e se repete o resultado. 5 minutos, tapinha nas costas. Quando ele realmente está precisando que o médico veja a alteração e convoque para tratamento, ele já não está indo mais, ele desiste. Com isso, agora, aplicando a telemedicina nisso, a pessoa vai na uma unidade básica de saúde, perto da sua residência, faz uma foto com um técnico de enfermagem ou alguém capacitado para fazer essas imagens. Essas imagens são mandadas para laudo. Esse laudo, se ele tiver normal, se ele tiver baixo risco de cegueira, se ele precisar de aprofundamento para outras doenças, que a gente conversou, glaucoma, essas coisas são encontradas também, não faz parte do diabético, faz parte da população, ou se ele tiver algum risco sistêmico, é enviado um laudo direto para a unidade dele. 90% deles não tem problema e essa é a única ação que ela pode fazer, resolvida perto da sua casa. 10% deles tem algum risco de cegueira. E esses pacientes, eles são convocados, eles vêm para uma unidade de tratamento, agora sim vale a pena a deslocamento, é feito o tratamento dessas pessoas e quando ele estiver estável, ele volta para a unidade básica de saúde dele e começa novamente o ciclo. Então, com isso, nós conseguimos abrir acesso, que é o principal. Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com a Beatriz, que ela é lá do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Antes de ter essa metodologia que eles aplicaram lá de fazer fundo de olho através de através das fotografias, num serviço universitário, menos de 10% dos pacientes do serviço universitário faziam fundo de olho anual. Hoje, eles estão acima de 60%. Imagina, na universidade, ainda 60%. A metodologia ainda tem que ser melhorada, mas já é 6 vezes mais do que eles faziam antes. Além disso, é importante que a gente saiba que o diabetes ele esconde um campo minado aonde o profissional que anda sem responsabilidade vai ter problema com esses pacientes. Esse profissional ele tem que saber onde é que estão os problemas. E para vocês terem uma ideia, aquela pessoa que veio fazer fundo de olho, aquele portador, aquela pessoa que está com diabetes, se eu encontrar que ele tem uma retinopatia diabética proliferativa, que é esse RDP, ela tem 11 vezes mais chance de ter um infarto agudo de miocárdio. Qual que é a principal causa de morte de pessoas com diabetes? Infarto agudo de miocárdio. E se eu soubesse separar esse grupo antes dele ter um infarto? Se eu separasse esse grupo agora, que ele passasse por um especialista, um cardiologista, agora sim vale a pena ele ser indicado para ter um auxílio, eu já não estaria com o meu campo minado na minha sala de espera, ou lá no meu consultório, na minha unidade. É claro que, por que 11 vezes? Porque o infarto agudo do miocárdio, ele divide com a retinopatia diabética muitos fatores de risco que são iguais para os dois. Mesmo se eu tirar todos os fatores, igualar todos os fatores de risco, né? A pessoa que tem colesterol alto vai ter mais maculopatia diabética? Vai ter mais maculopatia diabética. Também tem mais infarto? Também tem mais infarto. Se eu igualar todas essas, mesmo assim, só dele ter uma retinopatia, ele tem 3 vezes mais chance de ter infarto agudo do miocárdio. A outra relação que tem fortíssima com fundo de olho é a nefropatia. Na nefropatia, para vocês terem uma ideia, se a pessoa tem alguma retinopatia, a chance de ter nefropatia é 3 vezes maior que as outras pessoas com diabetes. Se ele chegar a uma retinopatia diabética proliferativa, eu sei que metade deles, num período de 5 anos, vão ter uma nefropatia glomerular ou tubular.
E a pessoa que não tem nefropatia, tá? Sem nefropatia, 20 a 30% dessas pessoas com diabetes vão ter retinopatia. Agora, uma pessoa com nefropatia, 100% delas tem alguma retinopatia associada. Então, a nefropatia, a insuficiência renal que ela leva, é o principal gasto nosso hoje com saúde pública. E isso pode ser evitado com 5 anos de antecedência para tentar evitar essa rota. E através do exame de fundo de olho, através de olhar aquela janelinha que é a pupila nossa, a menina do olho. Então, dessa maneira, nós vamos ter que conhecer que campo minado que nós andamos, o que está escondido atrás ou dentro daquela pessoa que está com diabetes, o que o diabetes está escondendo dela. Lembrando que, em média, um portador de diabetes está com 10 anos da doença e 52% deles. Isso lá nas nossas unidades. Tem lugares que tem esse valor é maior. Nunca, apesar de ter 10 anos de diabetes, nunca tiveram a chance de fazer um exame de fundo de olho. E esse exame de fundo de olho é difícil fazer diagnóstico? Não. Olha aqui. Esse exame, essa imagem aqui do meio, é um olho normal. Quanto difícil é falar que existe uma diferença entre os dois, que é a catarata. Olha a catarata aqui. E uma catarata total, que eu não consigo ver lá atrás. É evidente, é muito fácil fazer diagnóstico. A sensibilidade do método é muito grande. É uma imagem. Eu posso ver outras doenças também que não tem nada a ver com a retinopatia diabética, mas, por exemplo, a região da Amazônia, a segunda causa de cegueira isoladas, né, não de cegueira monocular, não binocular, porque lá era glaucoma, monocular, é pterígio, essa pelezinha, que ela cresce até a metade aqui do olho, ela não deixa a imagem passar. Olha a facilidade de fazer esse diagnóstico, tanto nas fases mais tardias, quanto nas fases mais precoces que a gente vê aqui. Aquelas pessoas que fizeram cirurgia de catarata, esse daqui é um olho transparente, esse é uma pessoa que fez cirurgia de catarata, essas bolinhas aqui atrás, aquela quando o médico fala que tem que limpar a lente, é evidente, fácil de ver. Mesmo doenças são muito silenciosas, como a retinopatia, por exemplo, o glaucoma. Esse daqui é um fundo de olho normal, tá vendo? Aqui, ó, quase tudo tá rosa, não tem essa coisa branca aqui no meio que a gente vê aqui, ó. Olha esse buraco. Aqui já é a parte branca do olho visto de dentro para fora do olho. Essa pessoa, quando ele tem esse buraco aqui, ó, maior que 70%, 30%, 1 em cada 3 vão ter glaucoma. Uma doença que cega também, silenciosa. Não tem a ver com diabetes, mas o portador de diabetes, ele é visto, esse fundo de olho, e a gente pode avaliar dessa maneira. Até doenças mais graves, por exemplo, isso daqui são pacientes que a gente tem uma unidade que fica em Montenegro, lá em Roraima. Em Roraima, essas imagens vieram de lá, uma pinta atrás do olho, ele é diferente de uma pinta, que isso daqui não é uma pinta, isso daqui é um câncer, isso daqui é um melanoma, visto uma distância, uma cidade que está a 400 quilômetros de Porto Velho, essa pessoa ia morrer desse câncer. Visto nessa fase, ele tem 94% de cura. Quando isso sai do olho, só 2% tem sobrevida. Ou mesmo que eu falei da janela. Olha só nesse slide, ou nessa imagem do fundo de olho, primeiro os vasos, daqui uma vez, daqui uma artéria. Vocês acham que a pressão desse paciente é controlada? Ou essas artérias estão estreitadas pela hipertensão que ele tem? E aqui a gente vê esse pontinho branco. Esse pontinho branco é uma placa de ateroma. É a mesma que causa o infarto, só que o infarto está lá no coração, escondidinho. Aqui no fundo de olho é uma janela, a gente pode ver isso ao vivo. Avisar antes que essa mesma placa vá para outro lugar, como a coronária, e cause um infarto.
A esclerose, olha o vaso, olha a diferença desses vasos amarelados, bem tortos. Essa pessoa, ela está com a sua pressão controlada? Ela está com o seu colesterol e triglicéridos controlado? Não, não está. Isso pode ser visto e avisado. Olha aqui, esse estreitamento arterial para hipertenso, grande parte dos portadores de diabetes, 70% dele tem hipertensão. É fácil de ver que esse vaso é uma veia e ele está normal, e essa artéria está extremamente reduzida, porque ele está com hipertensão. Essa pessoa, se não for avisada e for para um cardio, ele vai ter um infarto, vai ter doença cardíaca. E, finalmente, para a retinopatia. Essa é a retinopatia que o médico vê lá atrás. É um quadro florido, cheio de hemorragias, pontos brancos, onde é fácil a gente diagnosticar, diferenciar de uma pessoa normal. E isso daqui são marcas de laser que a gente faz para acompanhar no paciente diabético. Então, meus amigos, o olho é uma janela no qual podemos enxergar muitas coisas. E abrir o acesso para que a pessoa seja encontrada, a pessoa que tem diabetes, ela seja identificada nessa janela de oportunidades, ela é uma coisa que a gente pode mudar, porque com essa oportunidade, a gente pode reduzir em mais de 95% o número de pessoas cegas por diabetes. E mais que isso, nós podemos também diminuir o número de mortes por infarto, diminuir nossos custos com insuficiência renal, através de uma única foto, feito não por um médico, não um serviço médico-cêntrico, mas sim através de um serviço feito por multiprofissionais, que é isso que a ANAD e a FENAD apoiam. Não se trata de uma pessoa diabética com uma consulta de 5 a 10 minutos a cada 6 meses. Isso daí tem que ser tratado junto com o médico. Isso daí tem que ser tratado por uma equipe que dê educação para que essa pessoa possa controlar o seu diabetes. Ela seja um piloto, que eu falo, o diabético é como fosse um avião, o corpo da gente é como um avião no automático. A hora que com o avião no automático, uma criança pode dirigir, mas se o automático sai, que é a diabetes no nosso metabolismo, aí, se eu deixar essa criança pilotando, esse avião vai cair. Mas se tiver um piloto lá, ele pode dirigir melhor do que o piloto automático. E isso é que a gente alcança através da educação. Obrigado a todos.